Então vamos lá com o tema do amor próprio. Vocês aguentem, porque é pesado o negócio aqui, hein? Vocês vão ter que refletir sobre a própria vida. Okay. Então, é assim. Bom, rapidamente, o que a gente estava fazendo aqui? O curso Caminho para a Santidade oferece ferramentas para a vida espiritual. Então, o que eu e o Padre Dana estamos fazendo é pegar a experiência da nossa própria vida e da direção espiritual, do que a gente vai vendo, né, do que é útil para as pessoas, para a direção espiritual, para a vida espiritual. E a gente fez um apanhado desses temas e foi colocando aqui, tentando organizar, né, criar uma certa estrutura para facilitar a compreensão da vida espiritual em relação a todos os seus elementos, a vida de oração, o caminho de ascese, superação pessoal, como crescer no amor e formando a liberdade, modos de oração, etc. Então, a gente falou sobre a ação da graça na vida espiritual, a gente falou sobre métodos de oração, como fazer uma oração mental, um método, a gente poderia falar de outros, e faz 2 encontros, esse é o terceiro, nós começamos a falar sobre autoconhecimento espiritual. E então nós falamos que o ser humano traz essa consequência do pecado original que provoca, né, que tem como consequências a concupiscência e o egoísmo, principalmente. Então nós falamos sobre o egoísmo, que nós chamamos de paixões ou soberba, né? Então, essas paixões da alma que nos impedem de viver em plenitude o plano de Deus. E o plano de Deus é viver uma correspondência plena ao amor dele na nossa vida, nesse mundo, né? No nosso entorno. E aí, explicando o que são as paixões da alma, essas paixões, né, que chamamos de paixões dominantes, nós fomos dando, na verdade, perfis, aqui eu coloquei 2 perfis, e cada uma foi pegando essas definições para aplicar na própria vida. Essa era a ideia. Eu, na verdade, expliquei o modo de ser de 2 pessoas diferentes, né? E expliquei que esses, né, na minha teoria, na minha concepção, são os únicos 2 modos possíveis. Ou a pessoa é uma coisa ou a pessoa é outra. Eu expliquei um dia o orgulho, expliquei outro dia a vaidade. Então, depois vocês podem, estão gravadas, posso mandar para vocês, né, para vocês irem escutando. E aí, você vai escutando e vai dizendo, eu me encaixo aqui, ou me encaixo do outro lado. Então, claro, é totalmente negativa a reflexão, no sentido que essa parte é só encontrar defeito. Depois a gente vai trabalhar na parte da virtude, né, de reconhecer as próprias habilidades, os próprios dons. Mas aqui é encontrar defeito e dizer, eu sou assim. Com o objetivo de descobrir um mecanismo primordial meu, a maneira como me posiciono no mundo e o prisma através do qual eu vejo todas as realidades e me posiciono em relação a todas as minhas relações e relacionamentos com Deus, com o próximo e comigo mesmo. E assim, entendendo como eu sou na parte negativa, ir, né, depois já com o diretor espiritual, traçando um plano para ir vencendo esse negativo que eu tenho. Então, é a parte mais cruel do trabalho espiritual, porque é o momento em que eu tenho que ficar a sós comigo mesmo e me descobrir, me conhecer e depois me aceitar e começar a trabalhar por uma superação. Sim? Foi isso que a gente viu? Está correto? Ok? Alguma coisa que eu não disse? Falta acrescentar? Tá bem. Todas conformadas já com... Ok. Tá bom. Excelente. Esse curso também, para mim, ele saiu de uma necessidade que eu tinha na direção espiritual, você sempre vai dando ferramentas para as pessoas irem trabalhando, né? Por isso, convidei as pessoas que eu atendi em direção espiritual, né, para justamente dar essas ferramentas. Porque era uma maneira também de fazer com que o encontro da direção espiritual fosse já ir ao tema e não ter tanto da parte formativa, de eu explicar a teoria ou dar os conceitos. Então aqui era uma igreja reunir todo mundo, dar os conceitos e na direção espiritual a gente trabalha sobre isso.
também foi, né, uma solução que eu encontrei para ajudar nisso. E depois, é interessante a partilha que a gente acaba fazendo aqui, porque muitas coisas que vão sendo colocadas, acho que elucidam temas para todos, né? Então, e até para mim mesmo. Né? Então, assim começou o curso. Então, vamos lá. Terceira... como colocar isso aqui? A gente vai falar sobre o amor próprio hoje. Então, o amor próprio é mais uma consequência da soberba ou do egoísmo. Só que o amor próprio, aqui, eu não considero como uma paixão dominante. Eu explico por quê. A paixão chama dominante porque ela domina toda a sua vida. Então, tudo que você faz está condicionado por essa paixão. Quando vocês escutarem os áudios, vão entender em concreto do que eu estou falando, mas aqui já vai dar para entender um pouco. Então, quando eu disse que são só a vaidade e o orgulho, essas paixões, significa que os únicos perfis, as únicas maneiras de ser, ou as únicas modalidades são essas. Mas existe um outro capítulo inteiro sobre o amor próprio, porque acho que ele merece uma atenção especial, na verdade, porque no início, ou na teoria original, o amor próprio aparece como uma paixão dominante. Fui eu que peguei e disse não concordo, não acho que seja assim. Mas acho importante considerar. Mas, na minha concepção, o amor próprio, ele é consequência ou da vaidade ou do orgulho. Mas é um fenômeno muito complexo, por isso todo um capítulo sobre o amor próprio. Tá? O amor próprio, a pessoa que tem o amor próprio, em teoria, considera-se como princípio único. Enfim, por que isso, né? Porque a gente dizia que na vaidade, sempre nas paixões, a pessoa tem um tipo de posicionamento em relação a si mesma, a Deus e ao próximo. Na vaidade, a pessoa se coloca como o último princípio. No orgulho, como o primeiro princípio. E no amor próprio, é o centro. Tá? O único princípio. E existe um regozijo das próprias coisas, qualidades, as posses, os dons, etc, etc. E sempre falávamos, né, do filtro através do qual essa pessoa contempla o mundo. Então, eu contemplo o mundo comparando-me com os outros. E aqui, o filtro do amor próprio é uma coisa chamada solipsismo. Solipsismo significa considerar-se a única pessoa no mundo. Isso é uma corrente filosófica chamada solipsismo. E as pessoas que seguem essa corrente acreditam somente na sua própria existência. Que todas as coisas das outras pessoas não existem. Muito doido, né? Pois é. Existe isso. Existe. Como linha, né? Corrente de pensamento. Mas isso, no amor próprio, isso acontece de uma maneira espiritual. Claro, espiritual, mas também virtual. Né? Não é que a pessoa se considere como única, mas ela se valoriza exclusivamente a si mesma e se dá um menosprezo ou um desprezo de todo o resto. Tá? Existe muito apego, tudo é para si. Os bens, as qualidades, os conhecimentos, busca ser o grande beneficiado de tudo o que é e tudo o que tem. Se sente como se fosse a única pessoa do universo e tem uma grande tensão interna para defender-se e defender o que tem. Então a pessoa vive muito fechada em si, sempre se defendendo, né, criando um tipo de escudo contra os possíveis ataques das pessoas que poderiam querer entrar, invadir, para depois tirar para si. Por que eu digo que o amor próprio não é em si mesmo uma paixão dominante? Porque esse fechamento em si mesmo acontece ou por causa do orgulho ou por causa da vaidade.
existe um momento em que pode dar-se essa manifestação com maior ou menor intensidade. De repente, uma pessoa vaidosa, eu peço desculpas a vocês duas por querer fazer pouco sentido ainda o que eu estou dizendo, mas enfim, vou tentar aterrissar depois e chegar a um ponto que dê para entender melhor. A pessoa que tem a vaidade, ela pode chegar a fechar-se em si mesma, porque na comparação dela com as outras, ela se considera tão boa que ela não precisa de ninguém mais. E nem mesmo precisa do reconhecimento das outras, porque ela é tão melhor que ela se basta com seu reconhecimento. Esse exagero da vaidade, né? Uma extrapolação. E aí, o amor próprio. Me fecho, me basto. E uma defensiva para evitar que as pessoas tirem de mim algo. E tudo é para mim, né? Então se dá esse desprezo pelos outros. Manifestações do amor próprio. Aí sim, as manifestações vocês vão perceber como várias delas vocês podem ter e terão, né? Todos temos alguma coisa disso. Primeira manifestação, indiferença. Não ter os outros em conta. Não liga para o que as pessoas pensam, para o que as pessoas dizem. Existe um desprezo egoísta. Da sua conveniência. Não interessa o que interessa para os outros enquanto não interessa a si mesmo. Um desinteresse pelo próximo. Depois, outra, frivolidade no trato. Significa um trato superficial. Não percebe o que está no outro. Né? Uma ausência de empatia, total de empatia. Porque o outro não interessa. Né? Se falássemos, estamos falando do tema da lente, é como se a lente do egoísta fosse totalmente opaca e não consegue ver o que tem fora. Na verdade, não interessa o que está fora. Quando muito, ele percebe um único buraquinho na janela e vai observando né, o que está fora através desse buraquinho, mas claro, né, vai observando o que lhe interessa e vai montando o seu sistema, né, a visão da realidade através do buraquinho, totalmente distorcida segundo a sua concepção, segundo a sua conveniência. Não se detém para socorrer o próximo, porque pode atrapalhar seus planos, afastá-lo do seu caminho. Um pensamento recorrente não tenho tempo. Não tenho tempo porque o emprego do meu tempo depende das minhas prioridades. Se o que é prioridade para o outro não é para mim, então eu não dedico tempo a ele. Se a necessidade do outro é necessidade para mim, eu não dedico tempo a ele. Tem tempo para si, mas nunca para os outros. O tempo é das coisas mais preciosas e o dar o tempo é uma das grandes expressões de amor. Conservar o tempo para si é perder tempo, mas isso não pode ver, né? O amor próprio. Eu não pensei desculpa, eu só fiz um comentário, pensei em uma palestra para homens e coloquei, imagina o seguinte, né? Um marido, como que isso pode acontecer? Tem tempo só para trabalhar e para oferecer à família as melhores condições, mas não tem tempo para a família. Existe enfim, não acontece na vida de vocês, né? Mas enfim, aí fora acontece. E existe, né, muitas vezes por trás, claro, uma contradição. E na raiz dessa contradição existe, na verdade, um apego aos próprios planos, que são alheios à família. Mas é uma maneira de eu justificar o que eu faço, né? Meus sonhos profissionais, o que seja. E tudo o que vem de fora e que atrapalha é visto como uma intromissão. Não sei se vocês querem depois pensar um exemplo da mulher, que pode ser, eu anoto aqui também. Buscar realizar os próprios planos, adora o que é próprio. É estranho que Deus o chame, porque suporia que Deus tem um plano para ele, né? E é diferente do seu próprio plano. Então, isso de que Deus chama também não... Outra manifestação, caprichos e manias.
Então, busca tudo para se comprazer, porque gosta. Então, me impressiona os sentidos, me impressiona as sensações. Eu gostei, eu tenho que fazer e tenho que conseguir isso agora e preciso disso. Claro, a consequência é que ele nunca está satisfeito. Porque, claro, né, nunca as coisas são do seu jeito. Tem a necessidade de sonhar, de idealizar e depois tentar que a realidade siga o seu sonho. Não é capaz de dar tudo. E tem mania, né? Porque todas as manias que têm a ver com não deixar que as pessoas mexam nos seus planos, nas suas coisas. Depois, individualismo. Essa é uma doença muito nossa, da nossa cultura. Somos muito individualistas, né, no mundo de hoje. E nos isolamos. Se dá uma preocupação excessiva pelos próprios interesses. Salvaguardar a todo custo os próprios planos. A pessoa egoísta é reservada, não é tímida. Às vezes, né, a pessoa diz, eu sou muito tímida, eu tenho, né, não gosto. E às vezes na timidez nada. Às vezes é por egoísmo. Porque se eu sair de mim, eu me comprometo. Eu prefiro ser tímida, porque assim eu não me comprometo. Eu fico na minha. Mas o problema não é o que os outros vão pensar, não é que eu tenha medo. Não é isso. O problema é que se eu entrar na empatia com o outro, se eu me aproximar, se eu criar relação, pronto. Meu tempo, né, minha atenção, meu esforço, não. Enfim, é diferente da timidez que a gente falou na vaidade. Aqui é por egoísmo. Não faz questão que os outros vejam suas virtudes. Porque se os outros vissem quão boas são, teriam que dar mais para os outros. Teriam que servir mais de uma coisa que não interessa. É tudo muito feio, eu sei, mas aqui é negativo, né? Mas tem tudo isso. Oi? Às vezes, né? Às vezes durante a reflexão tem alguém que fala, pai, ele está falando de mim? Fala na minha cara, né? Mas tem outras que as pessoas dizem, eu conheço uma pessoa que é assim. Que não sou eu, é outra pessoa que é assim. Pois é pior ainda. O egoísta se policia por causa de seus interesses, não por causa de sua imagem. Ele não tem medo dos outros, só de desperdiçar suas energias com o outro. Como que é? Ele não tem medo dos outros, só de desperdiçar as suas energias com os outros. Tudo que ele tem é para si mesmo. Isso aqui que eu estou falando, como não é uma paixão dominante, não se dá um caso puro disso na realidade. Sempre está a comparação com os outros, sempre está o considerar-se, o princípio, considerar-se melhor que todos. Tá? Uma maneira de trabalhar isso no casamento é saber ceder. Né? Sempre saber ceder. É uma maneira de vencendo isso no casamento. A motivação é quem cede sempre vence. E ceder supõe liberdade. Uma pessoa que sabe ceder é uma pessoa realmente, verdadeiramente dona de si mesma. Outra manifestação, desconfiança no trabalho de equipe. Não porque ele seja orgulhoso e se considere melhor do que os outros, mas porque pode ser que os outros tirem alguma coisa dele. Ele procura a justiça entre as partes, mas não porque queira a justiça, é porque não quer que os outros tirem nada dele. É tudo feio, né? Nossa. Ai, imagina uma pessoa assim, que coisa horrorosa.
gente concentrado na pessoa faz demais, né? Uma coisa ou outra, né? Exatamente. Vamos trabalhar, né? Exatamente. Vamos trabalhar agora. E é por aí. E é por aí, né? Então tem que ir selecionando. Depois posso mandar para vocês a folhinha que tem todos. Isso. Não para frustrar ninguém, mas para que vão marcando os seus. Isso, a gente vai marcando. E aí depois a gente vai conversando. A gente põe a data, marca, guarda lá na Bíblia e reza. Para ver se a gente melhora. Acho que às vezes a pessoa passa por fases, né, padre? Uma Sim. fase assim, que ela quer fazer justiça, depois uma fase que ela quer. É interessante isso. Uma fase de egoísmo, uma fase... Não é uma coisa. Sim. E o amadurecimento vai mudando também, né? Exatamente. Aqueles que enxergam, né? Porque tem muita gente já de idade, infelizmente, eu já vi, e que vai ali naquela tocada e não adianta falar, não muda, não entende, não compreende, e é só assim, pronto. Com o passar do tempo é mais difícil. Fica mais difícil e não, né? Infelizmente. Agora, é interessante esse tema das variações, né, que não varia a paixão dominante. Esse é o seu inimigo de estimação, ele vai passar toda a vida do seu lado, dormindo com você, acompanhando você, no carro com você. Ele não é um espírito do além. E quando você sabe Ok? qual que é a paixão dominante, você já passou isso, né, cara? Sim, já passei, mas posso explicar depois rapidamente. Mas as manifestações variam. Isso sim. Eu acho que de acordo com o aprendizado da pessoa, da vida, da busca. Sim. E também com descuidos. Porque às vezes você cuida muito de uma coisa e de repente descuidou de outra. Todo mundo tem um. Todo mundo tem uma, né? Nossa, Paixão dominante. Paixão dominante, todo mundo tem uma e é a mesma para sempre. É como Bom, se né? fosse Porque se defeito, mudasse, como é o se defeito. É um defeito. É o seu defeito dominante, é a maneira de chamar também. Tá. Seu defeito dominante, que está na raiz de todos os outros, é a paixão dominante. E não é um defeito Consegue qualquer. corrigir ele, Você consegue trabalhá-lo. trabalhar. Você consegue ir purificando, consegue ir vencendo. Primeiro você tem que conhecer ele. Exatamente. Saber como. O legal aqui é que só tem duas opções. Duas. Então, ou você tem um, ou você tem outro. Por isso que fala assim, Só ó, duas. qual que é o Quais defeito são da as pessoa, duas? Para, né? desculpa, junto. Vaidade e orgulho. Ah. Então é muito legal você descobrir que meu orgulho pode ser a vaidade. Mas e quem tem os dois? Não tem como ter os dois. Ah, não. Ai, que bom. Que graça fazer. Não tem. Seria muita soberba ter os dois. Ou dizer que tem os dois. Pois é. Então, não tem como ficar no meio e dizer, eu Ou tem um, não, ou tem ou tem um, ou tem outro, ou vai para lá, ou vai para cá. Faz parte Não do ser tem humano. jeito. Faz Muita gente parte. fala, meu marido é assim, assado, mas quando a gente vai falar da gente, tem como ser, né? Eu já sei qual é o do meu marido, o meu eu não Mas sei. muitas vezes o que a gente reclama no outro é a nossa sombra. Também tem projeção, né? Eu vou achando que é o outro e tal. Mas é. Pois é. Outro dia uma senhora levantou e falou assim, padre, minha sogra é assim mesmo. Ah, já sei quem é assim. Pois é. Né? Então, quando eu descubro o defeito, não resolvi nada ainda. Mas já tenho uma ideia de por onde eu tenho que ir. Então, por isso que eu vi os outros áudios, porque aí eu vou comentando todo o defeito dominante, toda a vaidade e depois todo o orgulho. Tem 1 hora para cada um. Eu mando para você, eu tenho os links, eu mando. Tem um grupo aqui? Tem. Eu não sou administrador, alguém tem que colocar. Mas eu mando de volta os áudios. Aí é outro grupo, fora do reino, né? Eu lembro de dizer que a Mirella estava, ficou combinado de sua terra. Aí que eu mandei. Checou os telefones para ver se estava tudo certo. Só que quem tem que... Enfim, no final que a gente vê isso, então, já até para deixar o áudio só com esse tema. Depois, outra manifestação. Apego à sua própria posição. Deve ser a Patrícia. Ele gosta, apego à própria posição. E a própria posição até pode incluir a própria opinião. E ele gosta da sua posição não por vaidade, nem por orgulho, em certo sentido. Será por orgulho ou por vaidade, né? Mas o essencial é que ele gosta de estar certo porque é a sua opinião. Ou porque é a sua posição. Porque é dele. Não porque seja melhor ou pior. É porque é dele.
Na família é sofrido porque ele não está acostumado a ter pontos de comparação. Não está acostumado, né? Ou não gosta de lidar com os outros e conviver com as diferenças. Esse é na família, como aparece na família o apego à própria posição. Então, vamos ver aqui. Tá. Vamos fazer uma coisa, vamos continuar falando do tema espiritual. Terminei o amor próprio, é só isso. Então, agora eu vou falar rapidamente sobre o que fazer com isso e depois vamos para as paixões da sensualidade. Tá? Então, depois que eu faço a minha análise pessoal e com o meu diretor espiritual, eu devo chegar a uma conclusão a respeito de qual é a minha, o meu inimigo, qual é a minha paixão dominante. E melhor, depois que eu tenho todo esse panorama, eu vou começar a minha reflexão pessoal. Então, qual é a minha paixão dominante? É muito mais fácil, o meu trabalho espiritual, quando eu me conheço as minhas dificuldades e, sobretudo, conheço as causas das minhas dificuldades. Porque a grande angústia do nosso trabalho espiritual, ou da nossa vida, é quando a gente cai uma e outra vez. A gente não acerta uma e outra vez. E a gente não sabe por quê. Eu só sei que minha vida não funciona. Eu só sei que eu não consigo ter paciência com os meus filhos. Eu só sei que... E eu não tenho jeito. Né? E aí eu escuto meus pais, o pai falando dessas manifestações todas. Eu digo, pai, mas é como hipocondríaco. Né? Pai, eu tenho tudo isso aí. Né? Eu tenho tudo isso. Então eu tenho muitas coisas para fazer. Bom, sim, é verdade. Tem muitas coisas para fazer. Mas também é importante que eu veja que os meus 500 defeitos, ou 1.500 defeitos, eles têm uma única origem. Isso é o legal aqui dessa teoria, né? Dessa maneira de trabalhar a vida espiritual. Quando eu entendo que eu tenho um único inimigo e eu conheço o rosto dele, eu posso entrar numa luta sabendo contra quem eu estou lutando. Esse é o ponto aqui. Eu sei o ponto de partida da minha caminhada espiritual. E a partir do ponto de partida, eu posso entender o ponto de chegada, determinar esse ponto de chegada e traçar um caminho. Para que eu faça um caminho, eu preciso conhecer o ponto A e o ponto B. E aí eu vou saber o ponto A e o ponto B. Tem uma má notícia. Esse inimigo, ele é invencível. Nem quando a gente achar que está perguntando. Teve algum momento que alguém tinha perguntado sobre isso, né? E eu já tinha respondido que era assim. Mas renovo, né? Meus votos de boa sorte para vocês. Por isso é dominante, né? Sim. E nesse sentido também ele é dominante. Ele domina toda a sua vida, tem toda a extensão dela. Mas a ideia é que domine cada vez menos. Embora... Porque é controlável, né? Olha, eu não gosto da palavra controlável, sim, é verdade, porque eu acho que a perspectiva do trabalho tem que ser positiva. Ele tem que ser derrotado em cada momento. Nesse sentido, sim, a gente tem que derrotá-lo em cada momento. Isso sim. Depois a gente pode falar sobre a liberdade dos atos, e aí a gente vai entender mais isso. Né? Mas é muito interessante a experiência de São Paulo para dar luz aqui. Lembra daquela conversa que ele tem com Deus? Ele fala, Senhor, tira de mim, né, esse aguilhão que me espetava a carne. Eu pedi ao Senhor, afasta de mim, né, tal, e o Senhor me disse, a minha graça te basta. Deixa o teu inimigo lá, para que sempre prevaleça a minha graça sobre ele. Puxa, nós teríamos escolhido outra maneira de fazer as coisas. Deus escolheu essa. E porque ele escolheu, seguramente é porque é melhor para nós.
a primeira leitura do domingo era do livro de... Quem lembra? Jó. E ele diz, a vida do homem é... Ele de fato usa a palavra luta. A vida do homem é uma luta sobre a terra. Gente, essa é a luta que vale a pena. A gente está falando da única luta, ou da luta principal da nossa vida. Porque é essa a luta que faz tudo valer a pena. Essa é a luta pela santidade. Essa é a luta para que nós sejamos aquilo que Deus quer. Aquilo que Deus sonhou para nós. Essa é a luta. Todas as outras lutas, gente, tem a sua importância, mas aqui você joga tudo. E se você vence essa, todo o resto entra no eixo. Essa é a grande sacada aqui. Só quem venceu. O inimigo, sim. Que todo dia vai aparecer para você não saber. Né? Ou Se ele não a graça de Deus em você. Não, sim, tá. Já estou orgulhosa. Sim. Mas é isso, né, padre? Porque eu estou dizendo assim, né? Que se não parecesse para você, como que a graça de Deus Exatamente. E nós precisamos dessa fragilidade e do reconhecer essa fragilidade para que uma e outra vez, olhando para ela, ou seja, o aguilhão na carne, você não volte lá para o seu orgulho, para a sua vaidade, de se considerar uma outra coisa, diferente daquela que Deus quer que você seja. Então a gente poderia dizer que aqueles que estão centrados na vontade de Deus são aqueles que estão lutando nesse caminho de santidade. Sim. Pela santidade. Exatamente. Lembra que eu falei de 3 elementos necessários para a santidade, para o caminho de santidade? Quais são? Oração, caridade e busca da vontade de Deus. Claro, quando nós conseguimos querer e de fato buscar a vontade de Deus, isso aconteceria de uma maneira plena se houvesse total ausência de orgulho e de vaidade. Se nosso amor fosse pleno, a nossa liberdade total. Ou seja, uma coisa que não se dá nesse mundo, da nossa condição. E é interessante, eu acho que eu já falei isso da outra vez, mas agora eu comento, né? Que a gente aqui nessa luta tem um handicap bastante negativo, né? Porque Jesus Cristo, ele se apresenta como um modelo, como nosso ideal. Então, eu tenho que ser aquilo que Deus quer que eu seja, e o modelo disso não é outra pessoa que é muito boa, não é outra pessoa que eu admiro muito, não é um santo. Ele é Jesus Cristo. Eu percebo que todas as vezes que eu escolhi um modelo, esse modelo era muito mais do que eu podia alcançar e me frustrei porque não consegui imitar o modelo. E agora o nosso Senhor está dizendo, não, esses modelos não servem. Eu tenho que ser um modelo para você. Sim? Deu para entender isso? Aí ficou impossível. Aí ele disse, sim, mas é que te basta a minha graça, e o que a minha graça quer produzir é isso, e não outra coisa. Você tem que ser quem você é, e se tornar quem você deve ser. Quem você deve ser? Aquilo que eu quero que você seja. Ou seja, você mesma, só que santa. A única diferença entre o que você é hoje e o que você tem que ser é que você é santa. O que quer dizer isso? As suas habilidades melhores, as suas virtudes mais heróicas, as suas limitações
mais aceitas, mais amadas em você. Então você tem que ser quem você é e se tornar aquilo que Deus quer. E aí, né, é parte desse momento do trabalho espiritual. A primeira parte, descobrir quem eu sou. O que eu tenho, o que eu trago. Esse é o ponto A. Depois, algumas dicas, né? Porque uma maneira de começar essa reflexão é pegar aquela folhinha que tem os vários defeitos, né? Aquela folhinha da frustração, em que você vai lendo cada defeito e vai vendo tudo que tem. E você... eu mandei um WhatsApp, talvez no e-mail. E você vai vendo tudo aquilo e você vai marcando. Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Né? Ah, que bom, esse aqui eu não tenho, vou soltar, né? E tal, e vai marcando. E aí você marca, né? Então tem lá a maneira fácil. Você tem orgulho e vaidade. Aí você marca. Na verdade tem orgulho, vaidade, amor próprio, sensualidade, sentimentalismo e... Ai, gente. Depois passo aqui. E aí você pega toda a folhinha e você marca tudo que você encontrar de um lado e do outro da folhinha. Se tiver outra folhinha, marca tudo. E, normalmente, o que você... a paixão dentro da qual você encontra mais manifestações, essa costuma ser a sua paixão. Costuma ser assim. Pode ter variações, porque de repente pode haver uma compreensão um pouco equivocada de cada um deles. Né? E assim, às vezes, com o diretor espiritual, contando a história e contando, né, a própria vida, ele te ajuda a dizer, olha, Nadine, assim como você está falando, parece ser uma outra coisa. Vai percebendo as contradições e vai ajustando as coisas. Então é bom, né, fazer a folhinha e depois trazer para a direção espiritual e conversar. Eu mando depois, eu coloco depois no grupo. Até que eu estou com ela aqui já aberta, depois já. Mas é assim, às vezes eu percebo uma manifestação que está dentro do orgulho. Mas pode ser que a minha vaidade, minha paixão não seja essa, seja a vaidade. Aí, mas eu tenho aquilo, por exemplo, dificuldade de perdoar aparece no orgulho. Porque quem, por excelência, tem dificuldade de perdoar é orgulhoso. O orgulho ferido, não aceito, né, a crítica, não aceito tal. Então, orgulhoso, para ele, perdoar é uma coisa complicadíssima. Mas qualquer pessoa tem dificuldade de perdoar. Imagina, metade das pessoas no mundo podem perdoar com toda facilidade porque são vaidosas e não tem problema. Não, todo perdoar. Então, eu percebo que sim, é uma dificuldade de perdoar, mas eu tenho que entender, dentro da minha dinâmica de paixão, de defeito dominante, como funciona a falta de perdão. Ou seja, tem dificuldade de perdoar como qualquer pessoa normal desse mundo. Mas por que, para mim, é difícil perdoar? O que me custa o perdão? Então, é parte da reflexão entender essa dinâmica de falta de perdão dentro da dinâmica maior, da vaidade ou do orgulho. Por exemplo, qual o problema do vaidoso em relação com uma ofensa? É que ele se sente humilhado, diminuído. Né? Naquela dinâmica de comparação, a humilhação coloca ele mais embaixo do que ele já estava. Ele já estava embaixo, coitado. Você chega e coloca ele mais para baixo. Aquilo para ele nossa, eu já me achava uma porcaria e agora eu tenho certeza, porque querendo mais, essa pessoa me vê como sendo pior ainda e tal, e ela fez de propósito, Mas com o orgulho, né, é diferente. A pessoa tem esse apego à própria perfeição e de repente tem que lidar com um conflito, uma contradição de alguém que não é capaz de conhecer a perfeição que ela tem. E isso é um choque cósmico dentro dela. Como uma perfeição tão perfeita como a minha e não existe reconhecimento. E a pessoa não está de acordo comigo e a pessoa orgulho ferido. Falta de perdão. A manifestação é para todo mundo. Mas o mecanismo é bem diferente. Melhor, é diferente, bem diferente não. Às vezes é confuso, difícil de perceber. Mas é diferente. Fofoca. Juízos temerários.
para o orgulhoso, faz fofoca porque sabe de tudo. E comenta, né? E também reclama daquilo com a qual não está de acordo, deixar em evidência a sua opinião. Mas o vaidoso tem a necessidade de destacar o negativo do outro para colocá-lo para baixo e ele ficar por cima. Fofoca. Todo mundo faz fofoca. Ninguém deveria fazer fofoca, todo mundo faz. Mas o mecanismo é outro. Entenderam? Em relação ao apego à própria posição. O vaidoso ele tem medo de não estar certo. O orgulhoso tem certeza de que está certo. É diferente. Depois um detalhe aqui. O domínio aparece como característico do orgulho. E aparece. Porém, no caso de vocês, o domínio também é uma característica feminina, mesmo quando tem vaidade, tem mensagem de domínio de controle. Não quero ofender ninguém nisso, é uma constatação dela. Né? E é bíblico, né? São Paulo fala da necessidade que a mulher tem de controlar o homem, né? No casamento, por exemplo. Então, é interessante como ele coloca, né, o domínio ou o controle como a principal manifestação do pecado original na mulher, né, que é próprio da mulher, o domínio. No homem, comento a modo de informação, é o fechamento em si mesmo, seria o amor próprio. São Paulo, quando diz para as mulheres, submetei-vos, ele está colocando um antídoto para o orgulho na mulher. E quando ele fala para os homens, amai vossas esposas, ele está colocando um antídoto para esse fechamento em si mesmo. Uma ótima maneira, né, uma dica, né, uma ótima maneira de trabalhar o orgulho, a querer ter razão, é aprender a dizer a frase, você tem razão. É legal essa, né? Fica de dica aqui. Meu bem, você tem razão. Qualquer mulher, desde que você é vaidoso, você é orgulhoso, né, pai? Você tem razão. Você tem razão, é duro para qualquer um. Mas por que eu tenho razão? Aí pisa, né? Fala assim, então me explica por que eu tenho razão, quero que você me diga. E faz a sua convicção sobre a minha razão. Olha, está pedindo muito. Eu falo que acabou de pegar razão. Pois é. Isso se não aconteceu coisa mais forte, né? Mas enfim. E depois, né? Qual é a chave do sucesso no trabalho espiritual? O foco. O foco é o mais importante. Olhar para Jesus Cristo. Ver a figura de Cristo no fim. Como imagem, se vocês quiserem, né, eu gosto da imagem, acho que eu já comentei também outro dia, mas a imagem do equilibrista. O equilibrista, ele vai sobre a corda bamba e para onde ele olha? Para a corda? Não, ele olha para o outro lado. Onde ele tem que chegar? Tem um ponto fixo. E assim ele não perde o equilíbrio. A vida espiritual é a mesma coisa. Durante essa etapa do trabalho espiritual, a gente acaba fazendo um exercício muito arriscado para a vida espiritual. E é o olhar para si mesmo. Porque tem o risco de que você fique em si mesmo. Olhando para todo esse monte de coisa ruim, a gente vai querer ficar lá, não olhar para si mesmo. Então, você precisa olhar. Não precisa, mas você não pode perder o foco. Você não pode perder o foco. Então, o equilibrista tem que saber onde está a corda. Mas ele tem que continuar caminhando com o foco. Porque é o foco que cria nele a atenção para que ele chegue onde ele tem que chegar. Isso não se disperse com outras coisas. Não se desanime com outras coisas. Porque se eu olhar só para isso, eu perco o foco. Se eu olhar só para isso, o meu modelo não vai ser diferente disso. A minha atenção não vai vir de um outro lugar melhor para que eu chegue lá. O padre pode rever o programa de vida? De outro? Sim.
Uma vez me deram uma recomendação interessante, que é o seguinte: todo ano, quando você chega a seu tríduo, por exemplo, vai fazer sua renovação e também refazer o programa de vida, que você jogue fora o anterior sem olhar para ele. É um método, é um modo de fazer. Você pega, joga fora, porque se você fizer tudo igual, significa que estava certo no anterior. Desapego. Ok, tem que se desapegar. E é uma maneira de você confirmar que você estava fazendo bem o seu programa. É claro que dá muito menos trabalho você partir do que você já tem, mas não me parece acertado dizer, joga fora, começa com outro. A menos que o diretor espiritual diga, nem se preocupe, pode ficar aqui, está perfeito. Tá. O que é o mais importante do programa de vida? Para mim, há várias coisas importantes, né? Mas tem um primeiro momento que é resultado dessa reflexão, que é a descrição de si mesmo. Quando você alcança uma boa descrição, aí realmente basta você depois ir acrescentando algumas coisinhas. Mas nada tira que em alguns momentos de uma visão quase sobrenatural de si mesmo, né, que Deus te ilumina, de repente parece que Deus muda os conceitos das categorias, te faz ver-se de uma tal maneira que você, como São Tomás de Aquino, né, pega a sua teológica, joga no fogo, fala assim, nada disso, né, é uma outra coisa. E às vezes tem coisas assim, que você fala, não, eu tenho que deixar isso aqui, porque o que eu acabei de ver me mostra a mim mesmo de uma maneira totalmente nova. E se eu tentar adaptar isso aos conceitos que eu já tinha, eu vou perder. Eu preciso me ver dessa maneira purificada como Deus me mostrou agora. Enfim, é alguma coisa que pode acontecer. E claro, imagina que maravilha essa revelação em que você se vê sem o prisma das suas paixões. Por quê? Qual a dificuldade aqui? Eu estou me olhando para tentar descobrir o que eu tenho de negativo, mas a minha lente para fazer essa leitura, ela tem todo o negativo que eu tenho. Então ela não pode ter a objetividade que eu adoraria ter para me ver como eu sou e tentar solucionar o problema. Porque até quando eu vejo a vaidade em mim, eu me vejo através da vaidade que eu já tenho. E quando eu tenho esse handicap negativo, eu estou partindo de um ponto negativo, eu precisava justamente daquilo que eu não tenho para chegar lá onde eu preciso chegar. Desculpa, não queria desanimar ninguém, né? Um pouco, tentando ser realista. Então, qual eu já comentei isso, né, mas retomo aqui. Como a vaidosa faz oração? Quando ela pede santidade, como que ela pede essa santidade? Então ela diz, Senhor, me faz santa, pura, imaculada, para que todos vejam. Nossa, que oração tão feia. Mas você não foge disso, porque você tem vaidade, depois é o que você mais quer. Claro, porque seu ponto de referência continua sendo o reconhecimento dos outros. Sim. Continua sendo a sua imagem, e não o modelo. Jesus Cristo. Então ela precisa de um pouco do amor próprio. Não, ela precisa começar a caminhar, começar a orar mais, e deixar que Deus, pouco a pouco, vá purificando isso. Enquanto ela vai se esforçando, por outro lado, para tentar minimamente ir construindo ou produzindo as virtudes contrárias. O contrário da verdade, pode ser, né? Em geral, pureza de intenção. Está na folhinha também que vocês vão receber. Então ela fala defeitos, virtudes. Me ajuda um pouco a ter um panorama. E como é que a orgulhosa faz oração? Senhor, me dá essa humildade tão maravilhosa, que é o último defeito, a última virtude que me falta. Eu tenho tudo, eu sou humildade. Sim, é como a pessoa que pede paciência agora, já. Sim. Não, impaciente pede a paciência já. É assim. Okay. Então, alguma dúvida sobre isso? Maravilha isso, né? É tranquilo. Essa parte é fácil.
Agora, nossa, agora acabou o tempo. Tem uma outra parte que eu queria explicar, que eu não vou... que eu só vou introduzir. Vocês têm mais 10 minutinhos que eu tenho que explicar isso em 10 minutos? Tá. Então, vou tentar fazer isso. Vamos lá. Pelo menos eu deixo para a reflexão de vocês explicando o tema. E assim depois a gente vai para outro tema. Depois tem outro conjunto de paixões, que já não coloco como dominantes, mas que tem sua influência em nós, que são as paixões relacionadas ou derivadas da sensualidade. E essas paixões, digamos, são paixões relativas à carne, né, aos nossos sentidos, às nossas sensações, certos instintos. E elas são 3. A preguiça, nessa que eu não mencionei, o sentimentalismo e a concupiscência. Então são as 3 paixões relacionadas com a sensualidade. E a gente normalmente coloca uma árvore com 2 raízes, e aí uma raiz é a sensualidade e a outra é a soberba. E na sensualidade a gente coloca 3 ramificações, que são essas, né? Concupiscência, a preguiça, o sentimentalismo, e as outras 6 raízes, que são o amor próprio, a vaidade e o orgulho. Então, por que eu expliquei no início, acho, porque que eu defendia que a sensualidade não tem paixões dominantes. Vocês lembram disso? Porque que não, essas paixões não são dominantes e outras são. Eu disse isso? Ou não disse? Tá. Tudo bem, eu sei que é muita coisa. E é muito denso. Tem a ver que você tem condição de mudar isso. Você diz que a dominância não muda. Exato. Você tem condição de ir melhorando, de assim, dominar. Sim, também. Mas não que... Não por isso, mas também é verdade que você consegue dominar muito mais isso aqui. Dominar muito mais. Porque ajudar a gente... Mas essa da sensualidade você consegue reverter. É isso? Em boa medida, sim. Olha, vou explicar já como isso funciona. E justamente essa explicação aqui. A gente já falou que ensinar a gente a identificar a sensualidade. Mas eu acabei de falar. Mas enfim. De cada um. Eu acho que tem que ser mais uma direção espiritual, né? Mas assim, eu já dei o primeiro meio para identificar, fazer a lista. E perceber em qual campo você tem mais manifestações. Esse é o primeiro meio. Porque depois você vai levar isso para a direção espiritual e ver com o padre se isso é verdade. Não que ele saiba de você, mas quando você for explicando como aquilo acontece, ele vai verificando se os conceitos correspondem à sua compreensão. E se não tem contradição naquilo que você vai dizendo, para ir percebendo de que maneira você tenha distorcido as coisas e tenha jogado para um lado para o outro. De que maneira a sua vaidade interferiu e fez você achar que era orgulhosa. Sim, porque, por exemplo, qual é a maior inveja em geral da pessoa que tem a vaidade? Qual é a maior ambição dela negativa? É ser orgulhosa. Porque, olha que droga, eu sou vaidosa, me preocupo com o que os outros pensam, e orgulhosa também não é preocupada com isso. Se acha o máximo. Eu queria me achar o máximo, mas não posso. Olha só. Eu queria ser orgulhosa para ser o máximo. E estar convicta disso. Mas, entendeu? Então pode ser que eu me projete lá, porque na verdade eu queria ser tudo aquilo e eu não sou. Coloca o X lá, depois a gente conversa. Isso. E aí, o que acontece com a sensualidade? Eu entendo que as paixões relacionadas com a concupiscência, a sensualidade, elas estão subordinadas às paixões do espírito, ou seja, a soberba. Por quê? Existe na nossa vida uma subordinação do nosso corpo ao nosso espírito. O que é a parte mais nobre do ser humano, do composto? Alma ou corpo? Alma.
espirituais, Deus, os anjos e nós. Nós temos em comum, quando pensamos em criaturas inferiores a nós, a matéria. Quem determina a nossa capacidade de decisão, de rumo na vida, de movimentação? Existe uma parte que corresponde ao corpo, mas sem uma vontade, sem um espírito que guie, que determine, esse corpo onde pode ir? Um espírito livre subordina todo o resto e faz com que todo o resto acompanhe essa liberdade dentro dos seus limites para fazer aquilo que a alma compreende, para o entendimento compreende, que pode levá-la à plenitude. Então, os valores que são próprios do corpo ou da matéria, eles são subordinados aos valores do espírito. As coisas espirituais se tornam aquelas mais apetecíveis à alma, ou seja, aquelas que a alma mais aprecia, a ponto dela dizer para o corpo, olha, enfim, um diálogo hipotético, imaginário, olha, aquilo que você aprecia não nos eleva, não nos faz tão bem quanto aquilo que eu aprecio. O amor, ele é próprio do corpo ou próprio da alma? Não. Ele é próprio da pessoa. Porque a pessoa ama com todo o seu ser. Mas quem determina o amor é a alma. Sim. Quem escolhe o amor é a alma. Mas o meu corpo, ele pode influenciar na minha decisão. Eu quero comer o chocolate e sou diabética. O meu corpo influencia na minha decisão. E eu posso fazer um ato que seja contra o amor de mim mesmo. Não deveria, né? Mas a gente... Fazer uma coisa contra mim mesmo, por amor do meu corpo, em detrimento do amor da pessoa. O pecado original, o pior que ele faz, é criar uma desarmonia entre as nossas faculdades, em que cada uma tira para um lado. E a minha afetividade vai para cá, a minha psicologia para cá, o meu espírito para cá, o meu corpo para cá e tal. Então, quando eu entendo que a minha motivação sempre vem do meu espírito, mas é condicionada pelo meu corpo, eu entendo que se eu subordinar tudo ao espírito, eu resolvi todo o problema. Essa é a razão. Sim, deu para entender isso? Meu espírito é capaz de compreender e querer. Né? Entender e querer. Eu vejo as coisas. Eu entendo as coisas. E percebo o bem que elas representam para mim. E eu escolho entre o que é bom para mim, o que é mal para mim, o que é melhor para mim. Tá? Existem bem em vários níveis. Tem bem para o meu corpo, tem bem para a minha saúde, tem bem para a minha fisiologia, tem bem para a minha alma, tem bem para os meus sentidos, tem bem para as minhas sensações. O ideal é quando eu entendo que o bem é para toda pessoa e não né, que seria o ideal? Que dentro de mim, todas as minhas faculdades quisessem o mesmo bem, porque o bem é bem para a pessoa. Mas eu percebo como aquele maldito chocolate, que bastava dizer não, mas o cheiro do chocolate, a cara do chocolate, a minha lembrança do chocolate, me impressionam de tal maneira que eles condicionam a minha reação, eles condicionam o meu querer. E em lugar de eu querer o que é bem para a pessoa, eu quero só o que é bem para o meu paladar. Só que nesse caso, o bem para o meu paladar é mal para a minha pessoa, para a minha saúde. Quando a minha alma compreende que ela tem que determinar com força, que querer com força aquilo que é bem para a pessoa, eu consigo subordinar tudo o resto, a ponto de meu paladar, né, por assim dizer, que ridículo. Gente, mas que gente, eu vou querer uma coisa que vai me matar. Não faz o menor sentido isso. Pois é. Eu não faço bem. Exatamente. Exatamente. Essa experiência humana que a gente tem aqui cada dia, né, e tendo em conta, né, tudo isso aqui. Tá? Nem consegui entrar no tema, gente. Coisa.
Bom, mas enfim, essa é a introdução do tema, pelo menos. Então, deu para entender agora porque, né, resolvo o problema do espírito e resolvo todo o resto? Porque a minha vontade, ela é uma faculdade espiritual, é o meu espírito que decide, determina e faz tudo acontecer. Imagina se meu corpo vai ficar dizendo o que é bom, o que é ruim. Então, por isso, muitas vezes que as pessoas dizem, meu defeito principal é preguiça, é que eu não me dá vontade de fazer isso, não dá vontade de fazer aquilo. Só que a vontade é uma faculdade espiritual. E possivelmente o meu problema está na minha falta de motivação. E a minha falta de motivação possivelmente vem de uma visão equivocada de mim mesmo. Vem de um orgulho, vem de uma vaidade que me fazem incapaz de ver as coisas como elas são e, portanto, querê-las como elas são, porque representam bem para mim. Desculpa, eu sei que isso é complicado, né? É um pouco denso. O que seria a liberdade plena? Eu vejo e digo, isso é verdade. E se isso é verdade, isso é bom para mim. Eu preciso disso para mim. E por mais que as minhas sensações, meus sentidos, me sugiram alguma outra coisa, e eles têm uma certa influência, eu posso ler tudo isso, chegar a uma conclusão com toda a sensatez, equilíbrio e dizer, isso é bem e eu quero. Isso me custa, não importa. É bem e eu quero isso, eu vou fazer isso. Isso é liberdade. Optar pelo melhor bem. Pessoas evoluídas do princípio da resposta. Como acontece? Eles já têm isso. Muitas vezes a gente vê, por exemplo, os adolescentes dizendo, eu quero ser mais livre. Bom, para você ser mais livre, você não tem que ter mais espaço. Você tem que ser mais maduro. Né? O adolescente ele quer ser livre, mas na verdade ele está querendo espaço, não é liberdade. Porque se tivesse liberdade, ele não fazia o que ele está querendo fazer. A liberdade supõe a capacidade de escolher um bem. E no nosso caso, como cristãos, o melhor bem possível. Outra coisa não é liberdade. Ter espaço não é liberdade. Um preso pode ser livre, no sentido em que, embora ele tenha uma condição de impedimentos no seu deslocamento, ele pode continuar querendo livremente e aceitando a situação dele de encarceramento e amando o próximo na situação dele, e fazendo o melhor que ele pode e vivendo uma verdadeira liberdade. Como Dom Francisco. Cardeal, 13 anos, confinado, sem poder sair de uma cela, e livre, sendo capaz de amar os guardas, né, de evangelizá-los, de celebrar a missa cada dia, de agradecer a Deus cada dia pelo dom da vida. Respirar pelo buraquinho do fechador. Você é uma pessoa livre. Você fala, eu não queria estar na pele dele, pois eu acho que ninguém queria, nem ele mesmo. Mas estando, ele viveu isso com liberdade. Então, preguiça, sentimentalismo e concupiscência são essas paixões que nos levam a fazer com que o estímulo, através dos sentidos ou sensações, tenham um tal peso na nossa decisão que eles realmente funcionem. E nós optemos pelo prazer, pela comodidade, ou pelo sentimento, pelos estados de ânimo, em detrimento do nosso entendimento e da nossa vontade. Isso, exatamente. Muitas vezes a questão da preguiça é uma questão de motivação. É que eu entenda para que serve. Às vezes, eu estava com preguiça de ir na direção espiritual. Na preguiça, na direção espiritual. O problema era a preguiça porque você sentia as pernas bambas, estava muito cansado, sentia esse cansaço crônico, ou era uma falta de motivação porque você sabia que o padre ia apertar. Eu acho que, não sei, você analisa com a sua consciência, qual deles será, mas você vê que existe uma propensão a ser o segundo e não o primeiro. São Paulo também ajuda a meditação quando ele diz, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Sim. A permitido eu não vi, para cultuar a minha preguiça, mas não me convém.
Uhum. Exatamente. Então, aqui eu tenho essa... Olha, embora nós falemos com muita frequência sobre o tema da concupiscência ou o tema da preguiça, que são muito evidentes, eu diria que o mais nocivo e o mais malicioso defeito nesse campo é o sentimentalismo. O sentimentalismo, ele é terrível, ele está presente. A nossa cultura é muito de sentidos, mas também é muito de sentimentos. E, inclusive, a nossa fé, hoje, muitas vezes, ela é estimulada por sentimentos. E não tanto pela fé, que chega pela inteligência, né, pelo espírito. Então, enfim, já na próxima a gente vai falando sobre o tema de como isso funciona, mas vocês, na reflexão de vocês, já podem incluir aqui, né, verificar como funcionam esses defeitos em vocês e tentar fazer essa descrição do próprio sistema de egoísmo, né, como funciona a paixão dominante. Mas aqui vocês já vão encontrar algumas coisas interessantes em relação ao sentimentalismo, preguiça e concupiscência. Lá na frente, é muito interessante com o diretor espiritual, quando vocês identificarem coisas em relação à preguiça, concupiscência e sentimentalismo, vocês percebam a relação que existe entre esse defeito e a paixão dominante. Até coisas em relação com a sensualidade, que a pessoa diz, é porque a minha carne é fraca. Sim, de todo mundo é. Mas olha lá no seu espírito qual é, né, o start disso aqui, qual é a causa disso. O seu espírito está a causa disso. E não no seu corpo, né? Não nos seus instintos. Não é isso. Olha lá em cima. Olha lá no fundo. Nessa vaidade, esse orgulho, como isso começa a acontecer. Mas isso, cenas do próximo episódio. Muito bem. Muito bom. Alguma coisa? Maravilhoso. Muito bem. Então já está mandando